profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. Profeta, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? O ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário da Mãe Aparecida e do Padre Donizete, tambauenses, peregrinos e romeiros, que alegria tê-los conosco. Abraçamos vocês que nos acompanham pela Web TV Beato Donizete, YouTube, Facebook e pela querida 107 FM. O Evangelho de hoje é de São Marcos, comecinho do Evangelho. São Marcos aprendeu tudo sobre Jesus de São Pedro. São Marcos não foi um dos 12 apóstolos que acompanhou durante 3 anos os passos de Jesus. Ele era muito jovenzinho ainda, mas ele se tornou, lá no final da vida de São Pedro, o seu secretário, seu amigo íntimo. E o Evangelho de São Marcos, ele é considerado como se fosse o próprio São Pedro escrevendo, porque tudo que ele escreve, é claro que tem a sua experiência, mas foi o que ele ouviu do grande apóstolo Pedro, as histórias. E hoje a gente vê essa história tão linda no Evangelho, em Cafarnaum, onde Jesus se mudou. Jesus foi batizado ontem, e ele começa a sua missão. E ele se muda de Nazaré para Cafarnaum. Nazaré é uma cidade pequenininha, Cafarnaum não é tão longe, mas Cafarnaum era a maior cidade da Galileia na época, porque lá tem o mar, e onde tem mar, tem navio, tem barco, tem canoa, tem gente, tem comércio, tem peixe. Aliás, é a cidade dos primeiros discípulos. Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, moravam tudo lá em Cafarnaum. Muita gente morava lá, inclusive pessoas que vinham de Roma, soldados romanos. Era uma cidade muito importante. Lá Jesus foi morar e lá tinha uma sinagoga. A sinagoga, para vocês entenderem, seria como uma capela, uma igreja do interior, uma matriz do interior. Havia o templo de Jerusalém, lá na capital. Todo judeu tinha que ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano, em peregrinação, no santuário de Jerusalém. Mas cada cidade tinha o seu local de oração. E esse local de oração se chamava sinagoga, onde todo sábado
dia sagrado para os judeus, eles se reuniam para as orações. Imagine você, naquela cidade de Cafarnaum, naquela sinagoga, num dia de sábado, ela lotada de gente, não só de judeus, até de estrangeiros. Vamos lá ver como que é, como os judeus rezam. Estavam lá, e Jesus foi também. Claro, Ele é Deus que se fez carne, a gente meditou até ontem no Natal, então Ele cumpria tudo aquilo que era prescrito. Então no dia de sábado Ele está lá, na sinagoga, sentado, fazendo as orações. Estava lá aquele que presidia as orações, fazendo as orações. Jesus sentado ali, de repente uma pessoa se levanta e começa a gritar. Já pensou acontecer um negócio desse? Assusta todo mundo, não é? Imagine na missa, a gente celebrando uma missa, levanta uma pessoa, começa a gritar, gritar e gritar, falando com Jesus que estava sentado. Jesus não estava como eu aqui à frente, Ele estava lá no meio do povo. Jesus veio para o meio do povo, e o que aquele homem começa a gritar? Ele estava possuído pelo diabo, não xingou Jesus. Talvez, se a gente perguntar para alguém, o diabo levantou, olhou para Jesus e xingou Jesus de tudo quanto é nome feio. Não, o diabo falou assim: Jesus, o que você está fazendo aqui? Você veio para nos destruir. Eu conheço você, eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. Mas virou uma confusão, mas virou uma situação tão complicada. Ali naquela sinagoga, Jesus se levantou e falou: vá embora, saia desse homem agora. E o homem deu lá uns pulos para cima, para baixo, caiu de costa no chão, virou as pernas igual barata para cima, e tchum, o diabo foi embora. E o homem ficou tranquilo. Jesus se sentou, continuaram as orações, terminou tudo, Jesus saiu com o pessoal, e aí todo mundo começou a comentar. Não lá na hora da celebração, mas lá fora na praça. Nossa, mas o que aconteceu? Coisa esquisita. Quem é esse que está aí? Jesus era novato na cidade. Ele não nasceu lá, se mudou para lá para evangelizar. Coisa esquisita, estranha, diferente. Nunca vimos isso. Ele fala com autoridade. Aquele jovem manda até nos demônios. Vocês viram o que ele fez? Expulsou o demônio que estava naquele homem ali que estava gritando. Ele fala com autoridade, os espíritos maus obedecem. E ficaram admirados com Jesus. Olha que história linda, São Marcos nos conta hoje, para nos lembrar da importância da nossa fé, de estarmos com Jesus. Tem muita gente que tem medo do diabo, medo do demônio, só fala dele o dia inteiro. Você tem que rezar o rosário todo dia, para o diabo ficar longe de você. Não, você tem que rezar o rosário todo dia, para você oferecer 200 rosas para Nossa Senhora. Por que você reza o rosário? Ou 1/3, que são 50 rosas. Eu rezo o terço para oferecer para minha mãe do céu 50 rosas. Positivo. Aí eu rezo o terço porque eu morro de medo do diabo e falaram para mim que se eu rezar o terço, o diabo fica longe de mim. É claro que se você reza o terço ele fica longe, mas você não reza o terço por medo do diabo. Você reza o terço por amor a Nossa Senhora. Todo dia eu vi na internet, tem um padre lá que ensina, que fala no YouTube, que eu tenho que meditar a palavra de Deus todo dia, que o inimigo mas nem passa perto de mim. Ótimo, parabéns padre por esse ensinamento. Quem medita a palavra de Deus tem a luz. O inimigo vai ficar longe, mas você não vai meditar a palavra de Deus para o inimigo ficar longe. Você vai meditar a palavra de Deus porque ela é pão, é alimento, ela é doce ao paladar. A palavra de Deus alimenta a sua alma.
A palavra de Deus ilumina seu caminho e, consequentemente, mantém o inimigo distante. Então nós temos que mudar o paradigma. Não precisa ter medo do diabo. Tem que ter amor a Deus, amor a Nossa Senhora, amor ao Padre Donizete, tudo por amor a eles. E o inimigo vai ficar só ao redor, tentando te tentar, e vai tentando te tentar, olha a redundância, tentando te tentar. Mas jamais vai entrar dentro de você como entrou nesse homem, coitado. Esse homem ainda não tinha recebido o Espírito Santo, era um homem que talvez levava uma vida de muitos pecados, o diabo acabou entrando nele. Mas o que Jesus fez? Fora! Saia desse homem. Jesus tem autoridade. Fazer tudo por amor a Jesus, por amor a Nossa Senhora, por amor aos nossos irmãos, sabendo que Jesus tem autoridade. Autoridade que não significa aquele que manda, mas aquele que dá exemplo. Palavras e obras estão na mesma pessoa. Jesus, ele fala, ele prega e faz. Assim deve ser também a nossa missão, a minha e a sua. Aquilo que a gente disser, eu sei que é difícil, tentar experimentar, tentar viver. Aí você tem autoridade. Você fala muito mais com o silêncio, você fala muito mais com gestos concretos do que com palavras. Quando você ama amando, é muito mais forte do que falar de amor. Eu falo de amor, mas eu não pratico o amor. Olha, eu sou muito vergonhoso, eu quase não falo nada, mas eu amo bastante. Ótimo. Ame amando. É melhor do que amar só falando. Tem uma história que eu ouvi uma vez, que uma criança frequentava a catequese de uma paróquia, e é muito comum hoje, né? A gente não trabalha nessa linha, mas tem muitos padres que trabalham, que dá uma carteirinha para a criança ir na missa e assinar. É uma forma de educar, não é? Olha, você tem que ir na missa com a sua carteirinha, e dependendo do número de faltas na missa, você não vai fazer a primeira comunhão. Então você leva a sua carteirinha. Então o menino frequentava a catequese, e naquela paróquia, se fosse na minha não teria carteirinha, mas naquela paróquia tinha carteirinha. Então o menino acordou de manhã, estava tomando café, e o pai dele lavando o carro. E o pai dele deu uma bronca nele: anda menino, faltam 10 minutos para começar a missa, você está com essa carteirinha aí na mão, tomando café, e vai começar a missa, e você não foi até agora. Você sabe que depois você não vai fazer a primeira comunhão. Só que ele estava sem camisa, de shortão, lavando o carro. O filho aproveitou e ó no pai: pai, se missa fosse alguma coisa boa, se missa fosse alguma coisa importante, o senhor não estaria lavando o carro de shortão sem camisa. O senhor iria me levar na missa. Eu não tenho tanta pressa para ir. Pelo que o senhor está demonstrando, missa não tem muito valor. Eu vou porque eu tenho a carteirinha, então tem que ir lá, porque senão minha catequista fica brava comigo. Mas se eu fosse depender do senhor, eu estaria segurando a borracha para lavar o carro. Ou seja, aquele pai falava sem autoridade. Ele não dava o exemplo. Ele mandava e não fazia. Jesus, pelo contrário, autoridade, palavra e obra. Coloque a mão no seu coração. Faz agora uma prece, uma oração para Jesus. Que bonito o evangelho de hoje. A humildade de Jesus, sendo Deus, sentado na sinagoga, quietinho, rezando. As pessoas de Cafarnaum não conheciam Jesus. Fazia pouco tempo que tinha se mudado para lá. Mas o diabo sabia.
porque Jesus é o Verbo divino. O demônio, antes da queda, era um anjo que morava no céu e via o Verbo de Deus e reconheceu: Deus do céu, estamos perdidos porque Jesus está aqui. Você veio nos destruir, Jesus. Você é o Santo de Deus. Hoje nós vamos rezar diferente. Você veio nos salvar, Jesus. Você é o Santo de Deus. Você veio nos construir, Jesus. Você é o Santo de Deus. Você veio nos amar, nos perdoar, nos encher de esperança, de paz e alegria. Você é o Santo de Deus. Obrigado, Jesus, por esse momento tão especial. Nos ajude, Jesus, a fazer as coisas por amor e não por medo. Participarmos da missa por amor e não por obrigação. Meditar a palavra não porque o diabo fica longe, mas porque você é o Evangelho. Rezar o nosso terço, não para mantermos o diabo longe, mas para, com alegria, oferecermos as 50 rosas para nossa Mãe Aparecida. Nos ajude a pensar assim. Eu tenho certeza, Jesus, que a nossa vida vai ser melhor, vai ser diferente. Caminharemos não no medo, mas na confiança. Porque você tem autoridade. Quando você age na nossa vida, tudo é transformado para sempre. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloque a mão na sua cabeça, essa mão, imagine a mão do Padre Donizete tocando em você, como ele fazia aqui, quando abençoava alguém perto dele, ele punha a mão na cabeça da pessoa. Não é a sua mão, é a mão do Padre Donizete. E receba a bênção do nosso bem-aventurado. Adiutori nostri nomine Domini, Domine qui saudior astione meium, Dominus vobiscum, oremus Deus reversam sanctificatura vista, prestimo legem, et voluntatem tuam, Deus obedite a ser Cristo sobre nosso. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater, Filii e Espírito Santo, descende vós, manete sempre. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Padre Donizete. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus, o bom pastor! Viva! De Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.